Redescobrindo a Segunda Guerra, no Nat Geo. « 1942. Stalingrado. Ao final de outubro de 1942, a cidade às margens do Volga ainda não havia caído. O Führer anuncia ao povo alemão: tomamos Stalingrado. Apenas alguns poucos focos de resistência permanecem. Nós os tomaremos um a um. É apenas uma questão de tempo. Para Hitler, Stalingrado passou a representar a sua vitória sobre a Rússia. Redescobrindo a Segunda Guerra. O dia D. Após 2 anos lutando na União Soviética, os alemães ameaçaram derrotar o gigante do leste. Ao norte, Leningrado está cercada pelos alemães. Já faz 1 ano que os alemães entraram nessa cidade ao norte. No centro, Moscou, a cidade-alvo, permanece bem ao alcance dos alemães. Ao sul, a ofensiva em direção aos campos de petróleo de Baku foi interrompida nas montanhas do Cáucaso. Em Stalingrado, os soviéticos estão mantendo suas posições. Ao contrário das declarações de Hitler, barcos soviéticos continuam a atravessar o Volga, levando reforços. Todos os dias, milhares de jovens russos, às vezes sem qualquer arma ou treinamento militar, desembarcam nas margens do rio. Aqueles que recuam devido às balas alemãs são impiedosamente executados pelos comissários políticos. Em 7 de novembro, aniversário da Revolução, os soldados sitiados, defendendo Stalingrado e as tropas soviéticas por todas as frentes, ouvem seu comandante em chefe, Stalin, fazer essa declaração espantosa: amanhã haverá comemorações em nossas ruas. E de fato, o general Zhukov, o homem que salvou Moscou, tem um plano de manter aqueles bolsões de resistência lutando até o fim para reter as tropas alemãs do general Paulus dentro de Stalingrado. Do outro lado do Volga, Zhukov está secretamente reunindo um exército inteiro. O país fora devastado, 1/4 de seu território perdido. Mas a União Soviética inteira está trabalhando arduamente para fornecer a esse novo exército enormes quantidades de equipamentos. Fábricas que haviam sido transferidas e reconstruídas atrás dos montes Urais estão funcionando 24 horas por dia. Nesse esforço, vidas serão sacrificadas. É o inverno de 1942. As mulheres que trabalham nessas oficinas sem aquecimento, às vezes desumanas, têm frio e fome. Muitas irão morrer de exaustão. Mas a produção industrial dos países aumentará 10 vezes. Os Estados Unidos agora estão fornecendo quantidades imensas de ajuda à União Soviética. Os aliados são capazes de reduzir a ameaça representada pelos submarinos alemães no Atlântico Norte, formando comboios de proteção até os portos soviéticos, como Murmansk. O anticomunismo é colocado de lado. Para os americanos, Joseph Stalin é agora Tio Joe. E para os ingleses, Good Old Joe, ou o bom e velho Joe. Os russos recebem enormes carregamentos de jipes, tanques, aviões e caminhões e latas de carne bovina em conserva. Ao abrirem as latas de metal, os soldados russos brincam. Estamos abrindo a segunda frente. Além de Stalin,
Todos esperam que os aliados façam mais para aliviar sua difícil situação. Egito. Mas no Egito, os britânicos estão sendo ameaçados pelos alemães. Rommel, que Hitler acabara de promover a marechal de campo após suas vitórias no deserto, e seu exército de tanques, o Afrika Korps, estão chegando perigosamente perto do canal de Suez. Eles chegaram a El Alamein. O Império Britânico está em perigo. O primeiro-ministro britânico Winston Churchill chega para encorajar seu exército no deserto. A situação é sombria, mas ele mantém seu senso de humor e partilha momentos alegres com seus homens. E, no entanto, ele está se recuperando de seu primeiro ataque cardíaco. Ele se encontra com o recém-nomeado General Montgomery. Montgomery não foi a primeira escolha de Churchill. E todos esses soldados no deserto estão um pouco preocupados. Os britânicos, australianos, neozelandeses, sul-africanos e franceses livres. Logo que chegou, Montgomery, filho de um clérigo, ordenou que um novo programa de regras e disciplinas rígidas fosse implementado. Ele é cauteloso. Ele espera até que seu exército seja superior em termos de homens e equipamentos. Os novos tanques americanos Sherman, por exemplo, são construídos para serem velozes e potentes. El Alamein, 23 de outubro de 1942. Montgomery lança sua ofensiva com uma barragem de artilharia preliminar, seguida por um maciço ataque de tanques. Mas os canhões antiaéreos alemães de 88 milímetros provocam enormes perdas. Os soldados de Rommel contra-atacam impiedosamente. A batalha se torna uma carga de baionetas exatamente como na Batalha de Somme, em 1916, com pesadas baixas em ambos os lados. Nesse jogo mortal, vence o lado com o maior número de homens. Em uma carta à esposa, Rommel escreve: "Estamos sendo simplesmente esmagados pelo peso inimigo." Ele recebe uma mensagem de Hitler. Não pode haver nenhum outro pensamento senão permanecer firme, não ceder 1 metro de terreno sequer. Rommel escreve para sua esposa: "Eu faço o possível para descobrir uma saída para essa situação calamitosa de minhas pobres tropas. Estamos enfrentando talvez os dias mais difíceis que um homem pode suportar." E acrescenta: "Os mortos têm sorte, está tudo acabado para eles." Rommel recua. Em Londres, Churchill anuncia a seus co-cidadãos o que é realmente a primeira boa notícia da guerra. This is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is perhaps the end of the beginning. As palavras de Churchill ecoam por todo o mundo. O velho leão inglês enfrentou Hitler. Em seu quartel-general, o Covil do Lobo, Hitler está desdenhoso. Ele diz: "Isso é apenas um revés. A guerra irá continuar." E de fato continua. Os aliados abrem uma nova frente no norte da África, um primeiro passo em direção ao controle do Mediterrâneo. Assim como em 1917 as tropas americanas navegam através do Atlântico. O escritor francês Antoine Saint-Exupéry, que estava exilado em Nova York, irá retornar partindo dos Estados Unidos em um desses comboios militares. O autor de O Pequeno Príncipe escreve: "Amigos na América, gostaria de lhes fazer justiça. 50.000 soldados estão partindo para a guerra, não pelos Estados Unidos, mas pela humanidade, pelo respeito humano, pela liberdade humana e pela grandeza humana." 8 de novembro de 1942. Ao largo da costa de Casablanca e Oran, os britânicos e os americanos são saudados pelos franceses de Vichy com fogo de canhão. Eles
aliados contra-atacam. O norte da África ainda é controlado pelo regime de Vichy, que colabora com os alemães. A luta é violenta e as forças de Vichy sofrem grandes perdas. O líder da França Livre, General de Gaulle, faz um discurso pelo rádio em Londres. Chers soldats, marins, aviateurs, fonctionnaires, colons français d'Afrique du Nord, levez-vous, aidez nos alliés, joignez-vous à eux sans réserve. Depois de 2 dias de luta contra os libertadores, os canhões são silenciados. Os aliados garantem seu desembarque. Argélia. Em Argel, o pragmático comandante em chefe dos Estados Unidos, General Eisenhower, negocia com o comandante militar do regime de Vichy, Almirante Darlan. Darlan é um dos colaboradores dos alemães mais intransigentes da França, que chegou até se encontrar com Hitler. Ele decide mudar de lado e as forças francesas na Argélia e no Marrocos se unem aos aliados. Poucas semanas depois, Darlan será assassinado por um membro da resistência francesa. Muitos dos franceses no norte da África recebem os americanos calorosamente. Os Zouaves, soldados franceses, e o exército francês da África também estão aliviados. Eles nunca realmente quiseram atirar contra os americanos. Na realidade, eles logo estarão lutando lado a lado com eles, como quase todos os outros franceses das colônias. O que também farão os soldados nativos, como eram chamados na época, que irão formar as unidades Tirelê, argelinas e marroquinas. Os poderes do eixo se anteciparam aos aliados, movimentando-se pela Tunísia, um território ainda controlado pelo regime de Vichy, o que permite que os alemães permaneçam ali. Voltaremos a seguir com Redescobrindo a Segunda Guerra. Continuamos assistindo Redescobrindo a Segunda Guerra no Nat Geo. 9 de novembro de 1942. Rommel está se retirando em direção à Tunísia. 2 dias mais tarde, a fim de assegurar a costa mediterrânea, Hitler invade o sul da França, até então chamada Zona Livre Não Ocupada. As ordens de Hitler são tomar o porto de Toulon, onde a maior parte da marinha de Vichy está baseada. Com sua abalada autonomia agora em risco, os almirantes de Vichy decidem pôr a pique a sua frota. Eles decidem afundar seus próprios navios a fim de impedir que eles caiam nas mãos dos alemães ou dos aliados. Esse é o trágico resultado da política do regime de Vichy, que não é uma boa notícia para Hitler. Com a chegada dos alemães, os judeus que haviam se escondido nos bolsões restantes da tolerância francesa têm pouca chance de sobrevivência. Entre a atmosfera cada vez mais sinistra de reagrupamentos e denúncias por toda a Europa, crianças são salvas por famílias corajosas. Como a de Carl de Brevet. Ele é um banqueiro belga. Enquanto filma seus 4 filhos, sua esposa, Denise, esconde 2 crianças judias. Monique Mogulski, a filha de 12 anos de um engenheiro que também está escondido em algum lugar. E Adrien Sabkaru, de 6 anos, cuja mãe foi presa e deportada para um campo de trabalho na Europa Oriental. Ela nunca irá retornar de Auschwitz. Agora, muitas pessoas já suspeitam de que, quando os ocupantes usam palavras como campo de trabalho, seu verdadeiro significado é morte. Carl e Denise de Brevet são heróis comuns, que um dia serão agraciados com o título de Justos entre as Nações, ao lado de mais de 20 mil outros homens e mulheres por toda a Europa ocupada. Frente de Stalingrado, 18 de novembro de 1942. A 3.000 quilômetros dali, na periferia de Stalingrado, os alemães estão aproveitando uma curta pausa atrás das linhas antes de voltarem a lutar contra os soviéticos a fim de eliminar os últimos focos de resistência.
Os flancos do exército alemão estão sendo defendidos por unidades dos países satélites do Reich, romenos, húngaros e italianos, que não fazem a mínima ideia do perigo iminente que os ameaça.